É. Certinho, né? Tá passando, o áudio tá certo. Tá tranquilo. Uhum. Tá. Começar falando do meu grupo. Meu grupo é eu, Marcelo, Pedro. A gente vai falar sobre a biblioteca PyBrain. E eu vou explicar um pouquinho como é que a gente vai dividir nosso trabalho. Vai ser em 4 partes. A primeira eu vou dar uma breve definição sobre o que é o PyBrain, o que ele faz. Depois o Pedro vai explicar a teoria, os conceitos que são necessários para entender alguns algoritmos e a aplicação em si. Depois um pouco da parte prática e, por fim, a gente vai apresentar algumas conclusões sobre a apresentação e sobre a biblioteca. Tá. Primeiro, o que é o PyBrain? PyBrain mesmo é uma sigla, né? Eu vou testar aqui meu inglês só um pouquinho, mas se tiver um pouquinho errado, ninguém me julga aí, não. É uma sigla para Python Based Reinforcement Learning, Artificial Intelligence and Neural Network Library. Tá. Só de entender um pouquinho da sigla já dá para entender com o que o PyBrain trabalha, em geral, assim. Mas é uma definição melhor do que é o PyBrain. É uma biblioteca modular de machine learning para Python, com algoritmos flexíveis de fácil utilização. Ela é muito voltada para iniciante, que quer aprender a montar um código que tem relação nessa área, mas acabou de começar a estudar o assunto, nunca montou nada prático assim. E é isso. As principais utilidades do PyBrain. PyBrain é uma biblioteca que permite a criação de redes neurais personalizadas, que pode ser desde simples a complexas, construção e manipulação de datasets. Também fornece algoritmos de otimização de black box, vai ser explicado mais para frente, e construção de modelos de aprendizado de máquina, como supervisionado, aprendizado por reforço, disponibilizando vários tipos diferentes de treinadores, datasets e redes neurais que implementa na documentação da biblioteca. Agora eu vou passar para o Pedro explicar um pouco da teoria. E pode ir, Pedro. Vou parar aqui. Boa tarde. Tá me ouvindo tranquilo? Tranquilo. Calma, deixa eu compartilhar a tela. Tá dando para ver a tela? Sim, sim. Ó, vou começar falando. Primeiramente, né, meu nome é Pedro Oliveira. Estou fazendo parte do trabalho de PyBrain e eu vou começar falando sobre o que é o aprendizado de máquina. Bom, aprendizado de máquina é o processo da máquina de aprender a ser eficiente na resolução de uma tarefa. Ao contrário dela seguir linhas de código sempre do mesmo jeito e nunca mudar. Bom, então, o aprendizado de máquina ele pode ser dividido em outros tipos de aprendizado. Por exemplo, tem o aprendizado por reforço, o não supervisionado, o supervisionado e o aprendizado profundo. O aprendizado por reforço e o supervisionado é o que eu vou falar aqui, porque é o que a gente mais utiliza na biblioteca. Então, o aprendizado por reforço, a gente vai treinar o modelo a tomar uma sequência de decisões corretas para resolver um problema. Mas como que ela toma essa sequência de decisões? Então, a gente vai ter o modelo, o algoritmo, que pode ser chamado de agente a ser treinado, e ele vai estar em um ambiente, que é onde a tarefa vai ser feita. Para isso, ele vai tomar como decisão uma ação aleatória dentro desse ambiente, e esse ambiente vai retornar o estado atual que foi causado pelo agente. Por exemplo, a gente tem um robô, que a função desse robô é pegar um copo numa mesa e levar para uma outra mesa que está um pouco distante. O processo dele chegar nesse copo vai tomar várias ações para isso. Ele vai ter que chegar perto da mesa, abaixar o braço, e a cada ação que ele fazer, ele vai estar em um estado diferente dentro desse ambiente. Por exemplo, quando ele chegar perto da mesa, ele vai ter que tomar outra ação que não seja andar para frente. Então, esse ambiente vai ter que retornar para ele as possíveis ações que ele vai fazer dentro desse estado atual e uma recompensa que vai ser uma recompensa ou uma punição sobre a ação passada que ele tomou. Por exemplo, se ele andou para frente e isso foi positivo para solucionar o problema, ele vai receber uma recompensa, entendendo que, bom, se eu andei para frente e eu recebi uma recompensa, então isso que eu tomei vai ser bom para os próximos passos. E ele vai guardar isso. E a função e o objetivo desse aprendizado por reforço é maximizar o total de recompensa que o agente vai ter no final. Então, quando ele tiver o máximo de recompensa possível, é que ele está preparado para tomar essa sequência de decisões
que ele treinou para isso. Por isso que é aprendizado por reforço, que funciona em ações que vão ser punidas ou recompensadas por isso. Nesse vídeo aqui, essa galinha está sendo treinada a sempre bicar o rosa. Então, quando ela bicar o rosa, ela vai receber uma recompensa por isso, vai receber uma comida. Então, não importa onde o rosa estiver, ela sempre vai bicar o rosa porque ela está sendo preparada para isso. Bom, então aqui ela entendeu que sempre que ela bicar o rosa, ela ia ganhar comida e foi fácil. E nesse outro exemplo, eu peguei na documentação do PyBrain, dá para ver que é bem antigo. E nesse exemplo aqui, esse braço tem que pegar a bola, quando ela cair, ele tem que fechar e segurar a bola. Bom, então aqui no final ele já estava bem craque, né? Estava pegando todas. E isso foi um aprendizado por reforço. Bom, também temos o aprendizado supervisionado. Por que é chamado de supervisionado? Então, nesse tipo de aprendizado, a gente vai oferecer para a máquina um grande número de dados rotulados. O que são esses dados rotulados? Bom, quando a gente vai treinar o modelo, a gente vai proporcionar a ela os dados, a gente vai oferecer as entradas e as respostas desejadas para os certos dados. Então, a gente vai oferecer um grande número de dados rotulados, que o objetivo é diminuir a taxa de erro desse modelo na previsão de outros dados. Por exemplo, a gente vai treinar um modelo para ele dizer se essa semana, algum dia, tem potencial de chuva ou não. Então, para ele saber isso, a gente precisa oferecer alguns dados. Por exemplo, a temperatura, a umidade do ar e algumas outras variáveis do dia a dia que reflete. Para isso, a gente oferecer um grande número desses dados passados, por exemplo, em tal dia fez tal umidade do ar com certa temperatura e nesse dia choveu. Então, com base nisso, ele aprende a prever que, se a gente oferecer novos dados, o objetivo é ele oferecer as respostas certas com base em dados que ele não tinha visto ainda. Mas para isso precisa ter uma taxa de erro pequena, né? Porque se tiver uma taxa de erro considerável, aí já não está funcionando muito bem. E esse aprendizado supervisionado, a gente usa a terminologia de variável dependente e as variáveis independentes. Variável dependente é aquela que a gente vai querer como previsão. É a resposta que a gente quer, porque ela depende das outras variáveis que a gente vai oferecer na entrada. E as entradas são as variáveis independentes, que no caso que eu citei é a umidade do ar e a temperatura. E no aprendizado supervisionado, a gente tem dois modelos de problemas, por exemplo, de regressão e o de classificação. No modelo de regressão, a variável dependente, que é a resposta que a gente quer, ela vai ser um número. A resposta que a gente quer vai ser um número. Então, um exemplo disso é se a gente quer calcular a taxa de crédito que um banco vai disponibilizar para uma pessoa. Essa taxa que ele vai disponibilizar de crédito, ela vai depender das outras variáveis relacionadas ao cliente. Essas outras variáveis podem ser a idade, o tempo de filiado que esse cliente tem com o banco, pode ser se ele tem algum registro negativo no CPF e outras variáveis. E como a gente vai prever a taxa de crédito,
observa que é um número. Por exemplo, vai ser 3.000. Então, esse é um número. Por isso que ela entra nesse modelo de regressão. E também temos o de classificação, que a gente vai prever uma categoria. Essa categoria pode ser binária ou pode ser várias categorias. Por exemplo, se ela for binária, a gente pode usar o exemplo de um e-mail. A gente tem um e-mail e esse e-mail recebe dezenas de e-mails diários. E a gente quer selecionar os e-mails que são spam e os e-mails que não são spam. Então, com base nos dados dos e-mails que a gente vai observar, a gente pode categorizar ele se ele é spam ou não. Observa que é binário, é sim ou não. E a gente também pode prever várias categorias dentro desse aprendizado. Por exemplo, a gente pode prever automóveis. A gente oferece um grande número de imagens de automóveis para esse modelo, por exemplo, de bicicleta, de carro, moto, entre outros. E aí esse modelo vai separar o que é um carro, as características que são similares do que é um carro, uma moto, um trem. E aí, quando a gente oferecer uma nova imagem para ele, ele diga se alguma se as características dessa imagem se englobam em alguma dessas categorias que foram passadas para ele antes. Esse foi o aprendizado supervisionado. Só tomar água. Bom, agora eu vou falar sobre a rede neural artificial, que muitas das vezes é usada para treinar um modelo usando machine learning. Bom, então, a rede neural artificial, ela tem esse nome porque ela foi baseada nas nossas redes neurais, no nosso sistema neural. Por isso que ela tem esse nome. E ela é fundamentada em unidades de processamento, que são chamadas de neurônios ou perceptrons. É um conjunto deles interligados. Para isso, ela é dividida em camadas. Por exemplo, nessa rede neural bem simples que eu coloquei aqui, ela possui uma camada de entrada, ela possui a camada de entrada, uma camada oculta e a camada de saída. E a camada oculta, ela fica entre a camada de entrada e entre a camada de saída. Mas essa camada oculta, ela pode ter várias camadas ocultas com vários neurônios em cada camada oculta. Isso vai depender da complexidade da rede neural. Por exemplo, poderia ter dezenas de camadas ocultas com milhares de neurônios em cada uma. Aí seria uma rede neural bem complexa. Nessas camadas ocultas, na rede neural, esses neurônios são conectados por pesos. Entenda que essas linhas de conexões são pesos que ligam os neurônios. Por exemplo, nessa imagem aqui, ó, temos a camada de entrada com 3 neurônios de entrada e a camada de saída. Esses neurônios da camada de entrada se conectam com os neurônios da camada de oculta por essas linhas, e essas linhas simbolizam pesos. Por exemplo, esse primeiro neurônio da camada de entrada liga com esse primeiro neurônio da camada de oculta com um peso. E esse mesmo neurônio da camada de entrada vai conectar com os outros neurônios da camada oculta com pesos diferentes. Todas essas linhas são pesos diferentes. Então, cada neurônio com cada neurônio se conecta com um peso diferente. E o que seria esse neurônio artificial? Que pode ser chamado de nódulo e perceptron. Também outras variáveis. Ele é simplesmente um modelo matemático que vai receber N entradas, por exemplo, aqui ele recebe 3 entradas e ele vai passar por uma função e vai sair como resultado uma única saída, um único valor, entre 0 e 1. Então, ele vai receber vários valores, vai convergir e vai sair como um único valor. Mas como que isso acontece? Bom, então, lembra que eu falei que são conectados por pesos? Aqui dá para ver melhor. Aqui, ó, temos a entrada I3, I2 e 1. E esse 1 é conectado pelo neurônio com o W1, que é o peso 1, a entrada 2 com W2 e a entrada 3 com W3. E eles vão entrar nesse neurônio e vai sofrer o seguinte: a forma do neurônio vai ser a somatória dos pesos vezes os valores das entradas respectivas. E isso vai ser somado com o bias, que é um número que a gente coloca para o neurônio
para ajudar, para facilitar no aprendizado desse neurônio. Mas entenda que quanto mais baixo seja e quanto mais eficiente, melhor. Então, no final, ele vai passar por uma função de ativação que vai dizer se esse valor que o neurônio está dizendo vale a pena ser ativado esse neurônio, e vai sair um valor dessa função de ativação entre 0 e 1. Assim, o seguinte, por exemplo, nessa rede neural, ela foi treinada para dizer se a imagem que a gente está oferecendo é um cachorro ou um gato. Nesse caso, a gente está oferecendo a imagem de um cachorro, então ela passa pela camada de entrada, entenda, pode ser cada pixel da imagem, essa camada de entrada, e pelas características vai passar, entenda que na camada oculta é onde acontece a maior parte da matemática por trás da rede neural. A maior unidade de processamento é dentro da camada oculta. Nesse caso, está recebendo a imagem de um cachorro, está levando para a camada oculta e está saindo na camada de saída dizendo que é um cachorro. Então, acertou. E também temos que saber o que é uma black box. Entenda que nesse caso da rede neural, a gente não tem acesso ao que acontece dentro dessa camada oculta, porque são processos matemáticos muito que a gente não tem acesso, porque são muitas coisas que acontecem e a gente só tem ideia da entrada e a saída. Por isso que é uma black box, que é como se fosse uma caixa preta. A gente não tem acesso ao que acontece nela, mas a gente sabe o que a gente forneceu e o que a gente obteve como saída. Então, a gente entenda que a black box é uma função e nada mais. Ela é uma função que vai receber uma entrada e vai ter como saída um valor real. Mas a gente pode otimizar essa black box. Mas esse processo de otimização pode ser duro, porque como a gente não tem acesso à função, a gente não sabe como muito bem maximizar, então a gente vai precisar de matemática, que eu não vou entrar a fundo, que são matemáticas bem matemáticas. E, por exemplo, eu vou dar uma função do primeiro grau. A gente vai ter como entrada o x, e a gente tem noção que a função do grau é f de x igual a x mais b. Então, se a gente fornecer o x, a gente vai conseguir calcular o valor da função, que vai ter como saída o y, o valor da função. E na função da black box, a gente dá a entrada e tem a saída. Mas como vê aqui, não tem a função. Então, como otimizar essa função? Então, basicamente, é calcular o máximo e o mínimo dessa função. Mas aí envolve matemática e não vou entrar a fundo. E agora, a gente vai para a parte teórica com o Alexandre. Agora a vez do Marcelo. Vai para a parte Isso, prática. do Marcelo. Tá. Me fala se estiver apresentando, tá? Aparecendo? Certo? Tá sim. Ok. Se você teve alguma dúvida sobre a teoria, a parte prática, ou o que é o PyBrain em si, o material de apoio está bem didático, não se preocupe com esse negócio, não. Mas agora a gente vai chegar na parte do código. Afinal, como é que você instala o PyBrain? pip.install PyBrain? Infelizmente não, porque o PyBrain tem esse problema. O PyBrain ele é uma biblioteca muito desatualizada. A última atualização do PyBrain é em 2009, então é um pouquinho difícil você simplesmente colocar install PyBrain, porque você vai ficar o tempo todo tendo erro. Então, usa esse link aqui para instalar, está no material de apoio, caso você queira começar. Então, vamos para começar a parte prática logo, né? Como é que você constrói uma rede neural, que é o que você mais vai querer com o PyBrain. É bem simples. Importa a biblioteca aqui, a gente coloca uma rede aqui, build network, né? E coloca o número de neurônios em cada camada. Você percebe aqui que vai ser 2 neurônios na primeira, 3 na segunda e 1 na terceira. Ou seja, dois neurônios na camada de entrada, 3 neurônios na camada oculta e 1 na camada de saída. Se você querer colocar mais, você pode colocar quantos neurônios na camada de entrada você quiser, mas vamos colocar só isso. E a gente vai ativar essa rede neural com 2 valores nos neurônios de entrada, que vai ser 0,5 e 1. Vai rodar aqui e deu problema. O problema que acontece, uma coisa muito comum no PyBrain é erro de importação. Aqui, ó, erro de importação. Não consegue achar o nome EXP2.
do SciPy, que é uma biblioteca integrada no PyBrain. Isso você vai encontrar o tempo todo, infelizmente é comum. Então, aqui, já que eu estou prático já, eu vou simplesmente mudar o EXP2, que é uma variável do SciPy, para EXPM normal, sem EXPM2. Marcelo, Oi. só uma coisa, dá um pouco de zoom na tela, só para ficar Perdão. mais fácil. Claro. Mas eu mudei aqui, tá bom? Caso você esteja se perguntando. Tá melhor? Tá. Beleza. E deve funcionar agora, viu? Então, isso é um problema muito comum do PyBrain. Você ter problema com importação de módulos, porque o PyBrain é desatualizado. Então, para versões, por exemplo, acima da 3.5, o PyBrain não funciona muito bem. Então, você vai ter esse problema o tempo todo. Seja pela versão do Python que você está utilizando, ou por uma incompatibilidade entre outras bibliotecas que você está importando, que tem o SciPy, o NumPy e o Pandas. Enfim, caso você queira investir um pouco mais em criar uma rede neural, você não precisa simplesmente colocar isso aqui, porque esse tipo de rede neural é uma rede neural específica, que é a feedforward, né? Deixa eu achar aqui. Rede feedforward. E, às vezes, esse tipo de rede neural aqui não é o que você quer. Então, você pode construir a sua própria arquitetura de rede neural. Então, caso você queira se aprofundar, os códigos estão tudo no material de apoio, está bem didático, para você quiser observar. Então, não se preocupa muito em querer saber tudo de uma vez agora, caso você queira aprender o PyBrain. É só você ver no material de apoio. Mas, basicamente, eu estou colocando tipos de camadas, né? Estou chamando ela de entrada, de oculta, de saída. Eu estou adicionando viés, que eu não consigo adicionar aqui, o viés que o Pedro falou. Eu estou conectando cada camada entre si, e estou iniciando. Aí eu vou imprimir aqui, para você ver, e você pode ver as conexões entre as camadas. Tudo bem? Enfim, agora a gente vai adicionar o dataset. Tudo bem? O dataset você pode colocar de maneira mais automática, mas vamos só mostrar aqui, por exemplo, como é que se coloca um dataset supervisionado, ou seja, que tem um especialista colocando o valor de cada dado fornecido. Então, basicamente, você lembra que a gente tem dois, a gente colocou lá em cima, né? São 2 neurônios de entrada. Então, são 2 dados de entrada e um de saída. E a hora que a gente for imprimir aqui, a gente tem uma coisa errada, faltou parênteses. Mas, basicamente, quando for 0, 0, a saída tem que ser 1. Quando for 0, 1, a saída tem que ser 0, 1, 0, 0 e 1, 1. Tudo bem? Imprimir aqui o input e o target. Beleza? E agora a gente vai treinar nossa rede neural. Só um segundo. Aí você vê realmente a vantagem do PyBrain. Mesmo que você não seja iniciante em Machine Learning, tem muito algoritmo muito simples que envolve essa área. E um deles é o algoritmo de treino. Você pode ver aqui que eu treino poucas linhas minha rede. E eu vou pegar essa rede de 2 por 3 por 1, vou treinar ela e vou submeter ela por 200 épocas. Eu vou treinar ela 200 vezes. Eu vou armazenar o valor de erro e vou imprimir aqui a cada 20 vezes. Então, tá aqui, 10 valores de erros. Beleza? E quanto mais eu treino essa rede, é uma tendência a diminuir esse erro. Beleza? Beleza. E, por fim, vamos comentar um pouco sobre você querer dividir dataset, porque às vezes você quer dividir uma parte para treino, uma parte para teste, uma parte você quer que a rede só treina, e a outra você quer que a rede realmente valida se ela conseguiu aprender com o treino. Então, eu posso pegar meu dataset, você lembra aqui que foram 4 datasets, né? Foram 4 dados fornecidos, e vou dividir de uma proporção de 3 para 1, 0,75. Tudo bem? E você percebe aqui, são 3 dados para o teste, certo? E 1 para o treino. Contrário, 3 para o treino e 1 para o teste. Por fim, a gente vai cobrir isso agora, mas eu vou vender aqui mais o peixe sobre o material de apoio, porque está bem completo. Você que está querendo iniciar agora, aprender sobre Machine Learning, é muito importante que você veja
algumas coisas que estão aqui. Tem as palavras-chave para caso você não entenda essas coisas. Tem uma série de links para caso você queira se aprofundar. E comentando sobre Black Box Optimization e aprendizado por reforço, eu não sei se vai dar tempo de falar disso aqui, mas basicamente são vários algoritmos que permitem que você faça a otimização do Black Box. No material de apoio, a gente deixou aqui um exemplo e os tipos de otimização e também os vários algoritmos que você encontra para a otimização de Black Box, tudo bem? E é a mesma coisa com aprendizado por reforço. A gente deixa um exemplo aqui, caso você queira tentar, da sua máquina tentando resolver um labirinto, tudo bem? A máquina vai tentando aprender sozinho como sai de um labirinto, tudo bem? E por fim, alguns exemplos do PyBrain, que você pode ver aqui, que está no material de apoio. O Alexandre vai comentar um pouco sobre isso. Mas caso você queira investir nisso aqui, eu recomendo muito que você acesse esses links aqui. Sobre mineração de dados. Você vê que utiliza PyBrain. Eu não vou tentar achar aqui não. Agora, perdão. Ou, por exemplo, classificação de dados sequenciais. Tentar ouvir um áudio, por exemplo. O cara usando PyBrain. O cara construindo uma rede neural e processando ela para reconhecer um áudio. Por fim, acesso ao material de apoio. Tem muita coisa importante lá. Tem muito mais coisa que eu falei aqui. Tem muito mais coisa que qualquer um falou aqui. E, por fim, é isso. Para a apresentação. Agora eu vou voltar aqui para concluir o trabalho, né? Calma aí que eu vou apresentar a tela de novo. Certinho. Tá, para concluir o trabalho, eu vou falar um pouquinho das aplicabilidades, né? O Marcelo falou um pouquinho dos links que ele deixou lá, que explica direitinho cada um. Muito bom, tem que acessar, né? Mas, para começar sobre a mineração de dados, para quem não sabe, é um processo que utiliza um dataset para explorar dados e analisar padrões que sejam consistentes, tornando possível a identificação de anomalias, irregularidades e relacionar dados para obter certos resultados. Quem quiser mais interesse, é só clicar no link lá. Lá explica passo a passo como é que ele usa o PyBrain aplicado à mineração de dados. E segundo é o reconhecimento de dados sequenciais, que, como o nome já fala, deixa claro que se refere à análise de dados que ocorre de maneira sequencial, ou seja, cada elemento é precedido por outro elemento, que é precedido por outro, e outro, e outro, e assim continua. Um bom exemplo para dar de um dado sequencial são áudios, textos. E é isso. E por fim, a outra aplicabilidade do PyBrain é aprendizado por reforço, que o Pedro, quer dizer, deu uma explicada, o Marcelo também. E no material de apoio tem mais conteúdo sobre essa aplicabilidade. Agora sobre as vantagens. Tá. Disparada, a principal vantagem do PyBrain é a fácil aplicação dessa biblioteca, que é muito boa para iniciantes, permite, com poucos algoritmos simples, exercer várias funções. No caso, o exemplo que o Marcelo deu foi o Build Network, que com um código você constrói uma rede neural, determina a quantidade de neurônios na camada de entrada, nas camadas ocultas, na camada de saída, e já conecta eles. Tudo isso no mesmo código, muito, muito simplificado, muito bom para isso. Tem uma ótima integração com diversas bibliotecas, como o NumPy, o Pandas, o Sklearn. E é grátis, né? Agora as vantagens. As vantagens não são poucas, porque por mais que tenha pouco volume, são desvantagens bem consideráveis, porque prejudica bastante, assim, tanto na aprendizagem quanto no desenvolvimento de código mais complexos. Que para começar, a documentação e o próprio PyBrain é muito desatualizado. Acaba que tinha código na própria documentação que não funcionava, e por conta disso, toda hora você tem que entrar na internet, procurar no Stack Overflow, erro,
buscar sempre tem uma coisinha assim que você vai ter que arrumar. No nível inicial é mais para a parte da instalação mesmo, que é chato. Mas depois vai ficando mais chato e tal. Para iniciante é muito bom, mas vai começando a complicar, a documentação para de ter um pouco de sentido, assim, não para de ter sentido, fica muito difícil de entender, porque tem vários algoritmos que eles não dão uma explicação muito boa, e é muito difícil achar material dessa biblioteca na internet. E por fim, é muito chato de instalar. Mas tem um tutorialzinho lá, que o Marcelo deixou lá no material lá de reforço, material de apoio, que explica certinho como é que instala, aí fica facinho. E é isso aí, galera. Acabou a apresentação. Eu queria agradecer quem achou que tá aqui, né, até agora, e pedir pra vocês avaliarem bem a gente lá, dar aquelas 5 estrelinhas humildes, e vou passar pros meninos aí falar um pouquinho também o que eles acharam. Deixa o like, obrigado, se inscreve no canal, valeu. Valeu, galera. Peço 5 estrelas em tudo. Só humildade, cara.